Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Resenha da Bola aqui no canal 8 da NET Campinas. Eu sou o Guina Paiva, estamos aqui eu e Marco Aurélio para apresentar o programa nesta segunda-feira. Na verdade, segunda não, hoje é quarta, tô louco. Você já quer carnaval, né? Quer carnaval. Você também não tem jeito, Você já quer carnaval, né? Você também foi me entregar agora, quarta-feira, já tô pensando no carnaval de sexta. Você já quer carnaval, segunda-feira? Brincadeira, meu, brincadeira. Você tá louco também, você que tá querendo carnaval carioca. Nunca vi carioca não gostar de carnaval. Tá aqui um. Vamos descansar, né? Ah, bom. Descansar do quê? Vamos descansar que tá osso o negócio? Tá osso, tá puxado. Ah, bom. Seja muito bem-vindo. Guina, não tenho a NET para assistir. Sem problema. Quem falou que você precisa? Lógico, se você não tem, você não vai entrar em desespero. Você tem outras possibilidades de assistir o nosso programa através de um tablet, de um celular, de um computador, www.resenhadabola.com.br. Lá você tem um link, você clica, assiste ao vivo o nosso programa. Ou através também do site da TV, www.canal8, escreva por extenso, canal8.tv.br. Ou através do app, também do Canal 8, baixe lá o app. Você assistirá não só o nosso programa, mas também toda a grade de programação do Canal 8, feito especialmente para você. Boa noite, Marco Aurélio. Como é que tá? Tudo tranquilo? Boa noite, Guina. Boa noite a todos. Cabeça meio inchada? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Tá difícil aguentar, né? Que coisa, cara. E olha, nós vamos... Aliás, o senhor tá de férias? Agora em plena fevereiro? Olha, vou falar uma coisa pra você. Queria que fosse férias. Ah, bom. Antecipou o carnaval? Meu parceiro, tá difícil. Tá feio, eu sei. Mas tamo aí. E sofrendo, né? Cara, eu sou obrigado a abrir o programa hoje falando justamente dessa manchete que tomou conta dos principais noticiários esportivos, não só de Campinas como do Brasil, até porque Ponte Preta é referência não só no Brasil, mas também, não só em Campinas, mas também no Brasil todo. Que foi a demissão do técnico Gilson Kleina após a derrota por 1-0 contra o Ituano na cidade de Itu. Aliás, nós falávamos aqui, até na própria segunda-feira, muito antes do jogo, no programa, que esse era o jogo para ou vencer ou a coisa ficar preta para o Gilson. E a coisa estava muito mais preta do que nós imaginávamos. Porque para mim, ele já estava demitido. Só faltava a tampa do caixão para poder fazer o que aconteceu, que foi a derrota por 1-0, e automaticamente, até ele, eu acho que já sabia numa situação como essa. Mas para mim o erro começou desde o ano passado, lá no meio do ano, quando a diretoria erroneamente fez a opção por demitir um técnico experiente, um técnico que vinha fazendo um bom trabalho na Ponte. A Ponte estava em 5º lugar quando demitiu o Jorginho, 5º. E a partir desse momento, a ganância por ter visto que em 2018 a Ponte tinha saído de uma situação complicada. Com 10 rodadas, ela quase classificou. Opa, vou trazer o treinador de volta. Milagreiro. Mas as coisas não funcionam assim, no futebol não são assim. Ou a diretoria da Ponte Preta é tão amadora assim, a ponto de cometer um erro como esse. E acabou sendo. Demitiu um treinador que estava bem, que depois foi lá e classificou o Coritiba, subiu o Coritiba, teve um acesso com o Coritiba. Quer dizer, por que mexer? Ali nós falávamos, fez besteira. E foi o que aconteceu. Um péssimo final de Campeonato Brasileiro da Série B. Se tem mais 3 rodadas, a Ponte cairia. Devido à sequência de derrotas, de insucessos que teve a Ponte. E lá nós comentávamos do erro. E nós até e você também, só espero que não cometa esse erro no planejamento para 2020. Novamente a coisa acontece do jeito que sempre foi. E a desculpa, né, Guina, que o Kleina sempre ponderava, era que ele não teve o tempo, não foi ele que montou, né, pegou no meio do caminho. Não é só dele o tempo, né? Então o que acontece? E é bom frisar, Guina, que desde o início eu fui contra a saída do Jorginho. Mas todos nós fomos, fui muito contra. Muita gente fala assim, agora... Né? Não, que não fez nós aqui, na época, nós não vai fazer essa besteira. Já foi sempre falado desde o primeiro dia. Isso. Tá bom, o cara fez o que fez o ano passado, legal. Será que vai conseguir? Eu fui um que, inclusive, em outra situação, na rádio, que eu comentava sobre a Ponte Preta o ano passado, né? Eu falei, não espere o mesmo milagre do ano passado, porque é uma coisa muito difícil de se fazer, né? Então, acho que todo mundo esperava que o Kleina fosse dar a mesma sorte que deu no ano anterior, fazendo aquela 9 vitórias seguidas, praticamente. Sem dúvida. Então, assim, é uma coisa que não acontece todo dia,
né? E a desculpa era sempre que o Kleina não foi ele que montou no próprio Brasileiro. Então agora no estadual foi, ele montou, ele teve planejamento, ele teve ajudou, tempo de treinamento, teve tudo. Cedeu nomes para a diretoria contratar. Então, Guina, não tem o que falar. Também acho que não tem o que falar. Para mim, eu falei desde o início que para mim o Kleina era um treinador limitado, né? Desde o início eu falei isso. E com a saída do Jorginho e depois com a sequência do Campeonato Brasileiro medonho que a Ponte fez. Verdade. Né? E não falo porque fez na Ponte, não. Porque se você for analisar os trabalhos que ele fez o ano passado, ele derrubou 2 equipes o ano passado. A Chapecoense, que ele começou o trabalho, né? E logo depois a montagem do elenco do Criciúma, que foi as 2 equipes que caíram o ano passado. Então, já daí você já dá para perceber o que viria na sequência do ano, fazendo uma Série B ridícula que fez com a Ponte Preta. Nossa, é absurdo. Não dá para imaginar a Ponte Preta fazendo o trabalho, principalmente no começo do ano. Sabe o que vai acontecer agora com a Ponte? É lógico que não adianta ficar atrás de Brigatti. Brigatti não é milagreiro e nunca foi, e ele sabe disso. Apesar de, é lógico, que todo treinador tem que trabalhar, tem que ter uma sequência, mas acho que não deveria ser por esse lado. Eu acho que ele não precisaria assumir uma Ponte Preta agora, porque só lembram do Brigatti quando acontece esse tipo de coisa. Aí ele vem, dá aquela melhorada, aquela arrancada no time, ganha 3, 4 jogos, aí começa a se falar em outro treinador, dispensa o Brigatti e traz um outro treinador. Na minha humilde opinião, Guina, eu acho que não é o momento para o Também Brigatti assumir a Ponte agora. Eu acho, né, ao meu ver, que teria que ser um treinador um pouquinho mais rodado, um pouquinho mais experiente, porque a Ponte Preta agora começou a brigar para não cair. Então. A realidade da Ponte é essa. E uma pena, né? E uma pena que seja assim. Porque pegou um grupo fraco, que os outros 2 times não brigam praticamente para nada, só que estão se reabilitando dentro do campeonato. Então. Né? E a Ponte Preta deu uma sorte muito grande que ganhou o jogo contra o Corinthians. Então, mas que ganhou na realidade, daquele jeito, né? Que na realidade, né, Guina? Foi uma vitória que tapou alguns buracos que tinham, né? Que na realidade, você falando de Corinthians, era para a Ponte Preta, no mínimo ali um empate. No máximo um empate. Olha lá ainda, hein? No máximo um empate. Então o Corinthians naquele dia, né, fez até um bom segundo tempo, massacrou a Ponte. E o goleiro da Ponte, o Igor Vinhas, fez uma partida... Não, que para colocar num DVD e guardar para sempre. Fora da realidade. Então, assim, a Ponte Preta deu muita sorte no jogo contra o Corinthians, porque hoje estaria com 3 pontos dentro do campeonato. Que pena. Né? Então, assim, é o que a gente fala. E foi como você frisou muito bem. A gente vem falando na questão de montagem de elenco, então a gente já começa a pensar lá na frente até. E o brasileiro, como é que vai ficar? O que mais me preocupa não é nem o Campeonato Paulista, porque tem times ainda pior do que a Ponte Preta, que só caem 2. Então, para mim, eu acho que... não vou descartar, porque o futebol a gente nunca sabe, mas tem coisas piores, tá? Mas o que mais me preocupa é a montagem desse time para o brasileiro da Série B. Já fica comprometido, mas né? Mas é lógico que fica. Você vai ter que trazer quantos jogadores? Se você olhar para o elenco hoje da Ponte, você tem que trazer quantos jogadores hoje, no mínimo, vai? 6 jogadores? Eu vou te ser bem sincero, e eu já falei isso aqui também. Para mim, o elenco da Ponte nesse Paulista é pior do que o time da Série B do ano passado. Por que mandou o Renan Fonseca embora? É um zagueiro hoje que, querendo ou não, iria fazer diferença, jogando pela Ponte. E aí, traz um Kleber Reis. Não tenho nada contra o jogador, contra a pessoa. De contra o futebol. Já está no banco de reservas e até quando vai? E outra, incoerência muito grande, né, Guina? Aí manda o capitão fala que o jogador é lento Preta, e traz o jogador mais lento ainda. Não, o reserva da Ponte Preta dentro da Série B, que era o lateral esquerdo, que geralmente entrava de lateral esquerdo, né? Hoje é titular absoluto na Ponte. Então. E mandou o titular, capitão titular. Capitão titular, era um cara que mantinha uma sequência de jogos bons, um dos melhores da Ponte Preta, né? E a Ponte mandou o zagueiro embora, que era titular e capitão, para hoje o titular da Ponte Preta ser o reserva. Né? Que praticamente jogava de lateral quando era utilizado. Então, assim, é uma incoerência muito grande. Não dá para imaginar isso. Então, assim, não dá para você entender, né, uma montagem de elenco começando já por esse ponto. Eu fico muito preocupado com aquilo que a Ponte pode apresentar no Brasileiro justamente por causa disso. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro da Série B, não só o Brasileiro da Série B, a Série A também,
e a maioria dos clubes montam um bom plantel no início da competição, agora no início da temporada, trabalham esse time fisicamente, usam os estaduais para trabalhar com o time fisicamente, chegar no ápice físico. Quando chegar em abril, o time pelo menos está entrosadinho. Manter uma encaixado. base. Uma base. É para você ter uma base. Aí o que acontece? Chega em abril, você traz pontualmente 2, 3 jogadores, você guarda essa bala para contratar. Abril, quando a maioria dos times já está fora das competições, você vai buscar aquele jogador um pouco mais pontual, que você fala, opa, eu preciso especificamente no lateral canhoto, para jogar. Esquerda, e jogador para ser titular. Eu preciso de um volante um pouco mais de saída de bola, eu tenho de marcação, preciso de um meia, preciso de um atacante liberado, um atacante de área. Você vai buscar pontualmente, mas é 3 ou 4 jogadores, no máximo isso, vai. No máximo isso. Agora, pensando em Ponte Preta, pensando no elenco que está aí, no mínimo 8 jogadores. Para mais. No mínimo 8, vai. Para mais. Verdade. Pra mais. Agora, outra situação. Infelizmente. O próximo treinador vai ter que definir o seguinte: Apodi, em que posição que o Apodi joga? Olha, o Apodi, uma posição... Uma decepção para mim, hein? O Apodi, eu falo uma posição que ele não pode jogar... Lateral mais. De lateral não tem condição. Também acho que não. Não tem condição. Até porque ele vai muito mais à frente do que ele quando marca. Você olha, ele está por dentro, quando você olha, ele está de atacante, quando você olha, ele está... Mas nunca de lateral. Principalmente, Guina, quando a Ponte Preta é atacada. Né? A Ponte Preta... Principalmente quando a Ponte Preta está numa saída de bola e perde uma bola. Você pode olhar. O gol foi por onde? Ele está sempre muito mal colocado como um lateral. Né? Porque a primeira função do lateral é o quê? Marcar. E depois jogar. O Apodi, cara, o Apodi parece um peladeiro. Então. Tem hora que ele erra um passe de 2 metros, Guina, porque ele corre mais com a bola, quando vê ele tem que passar a bola. E ele não tem nem o posicionamento do seu corpo para poder fazer um passe com qualidade. Né? A gente já cansou de ver passe de 2 metros jogando bola para lateral. Frente, na lateral. Jogando bola para lateral, para fora. O corpo pensa mais, age mais rápido que o cérebro. É isso aí. Parece um jogador que é peladeiro, né? E era um jogador que a gente tinha uma expectativa de ser o jogador da Ponte, mundo, né? De fazer uma diferença. Hoje, eu vou falar sem medo de errar. O Apodi é uma das piores contratações da Ponte. Principalmente por causa da sua parte financeira e segundo pelo retorno que vem dando dentro do campo. E outra também foi muito infeliz na semana passada, onde culpou a imprensa pela situação do time. Aliás, o senhor joga? O senhor voltou a jogar? Não sabia. Olha, eu vou falar com você, está dando vontade. Está dando vontade. Você voltou a jogar? Não. Pelo menos do jeito que ele falou na entrevista, que a imprensa é culpada pela situação da Ponte, eu não posso voltar a jogar. Ele não pode ter feito Você também não pode voltar a jogar. Tem muitos que também não pode. O nosso outro comentarista, o Alex Oliveira, também não pode. Então não estou entendendo. Se ele fez uma colocação dessa, eu vou falar, infelizmente... Foi muito complicado isso. Você foi muito infeliz na sua colocação. Foi. Infelizmente, você colocou uma situação que... e eu posso falar porque eu fui jogador aqui e fui jogador em outros estados. Aqui é o lugar mais tranquilo de você fazer... É um lugar mais tranquilo que você tem um acesso à imprensa, cara, aqui eu posso te dizer de causa, né? Porque eu tive na Ponte Preta... lógico, né? A situação que eu passei na Ponte Preta, eu fui um privilegiado. Porque eu passei e a gente realmente aqui fazia uma diferença muito grande, principalmente dentro de casa. Então eu acho que essa pressão a gente não tinha por causa do resultado que a gente obtinha, principalmente dentro de casa. Né? A gente brigava ali pela parte de cima sempre. Pelo menos os 2 anos que eu passei na Ponte Preta. Então, de repente, eu não peguei esse outro lado da imprensa porque eu realmente desconheço. Né, Guina? E você dá uma gafe dessa, né? Uma entrevista nesse sentido. Então, infelizmente, você realmente não poderia ter colocado uma situação dessa. Ainda mais um cara experiente. A última coisa é a imprensa aqui em Campinas, porque é muito tranquilo. Também acho. Tudo bem que toda cobrança, ela é, muitas vezes, algumas vezes exagerada. Concordo com ele, que muitas vezes a cobrança é exagerada. Mas você está num esporte onde a cobrança é paixão nacional. A cobrança ela vai vir de um jeito ou do outro. Mesmo você ganhando, vão vir cobranças. Tem que saber, se o jogador está há muito tempo no futebol, como o Apodi é um jogador de experiência, ele tem que saber que ele vai ser cobrado sempre. Com certeza. Como o cara que aperta o botão da máquina vai ser cobrado sempre. Ainda mais como veio, né? Veio como estrela. Então, se ele é realmente essa estrela, resolveu assumir como protagonista do time da Ponte Preta, ele tem que se comportar como tal. Quem acha que tem muito mais
cancha, é muito mais capacidade para cobrar, é o Roger, que está na Ponte Preta há muito tempo, que tem uma referência. E sofrendo, né, Guilherme? De muito tempo. Porque é um cara que precisa ser municiado pelos meios, pelos atacantes, e a gente não vê isso em momento algum. Pelo contrário, o Roger, às vezes, por erros, né, do zagueiro, ele está sempre ali pronto para... Apesar de que o último jogo ele perdeu 2 gols ali que o Roger não costuma perder quando cai no pé dele. Cada fase também, né? Mas assim, cara, é difícil você cobrar, porque, olha, eu fui centroavante e correr errado igual o Roger está correndo, gente, é difícil, hein, cara? Aí na hora que aparece a oportunidade, o cara não está preparado, até psicologicamente e fisicamente, para colocar a bola para dentro. Eu acho que é o caso hoje que acontece com o Roger dentro da Ponte Preta. Próximo jogo da Ponte, o que você espera? Sem treinador ainda? Mudanças, né? Principalmente mudanças. Quem assumir que pelo menos mude, não fique na mesmice que estava acontecendo. Eu acho que mudanças, né? A gente sabe que opções também são poucas. Não tem muitas, né? Também não pode também cobrar muita coisa. Isso também. Aí, mas aí o que acontece? Quem trouxe foi o Kleina, o próprio Kleina, o treinador que saiu agora, né? 90% do elenco da Ponte foi comandado e com o aval do treinador, né? Então por isso que a gente não pode isentar o Kleina da sua responsabilidade perante a montagem da equipe da Ponte, né? E assim, esperar realmente o que a diretoria da Ponte vai fazer, né? Nomes são ventilados, mas até agora, né? Tem aí o Brigatti, tem aí... Eu já ia falar sobre isso mesmo. Guto Ferreira é o nome que da acabou vez. De sair do esporte. Isso, também uma campanha péssima no esporte. Eu acho que é um treinador caro. Também acho caro. A Ponte Preta. Rodrigo Santana foi consultado. Mas parece que já acertou, se eu não me engano, com o Avaí. E também Zé Ricardo. Então. Também é outro caro. Zé Ricardo é caro. Meio fora da realidade da Ponte. Então, a diretoria deve estar trabalhando em cima de nome, mas principalmente em cima de custo, né? Que foi uma briga, por isso que o Kleina não veio da primeira vez que foi cogitado o nome do Kleina, antes da chegada do Jorginho, né? Então, a diretoria da Ponte vai ter problema para contratar um treinador agora. Também acho que vai, porque todos no mercado que estão, tem outros clubes, muitas vezes até de séries superiores ao da Ponte Preta, em outros estaduais, estão também de olho nesses treinadores. Então são treinadores que não ficam muito tempo. E com o teto salarial reduzido na Ponte, vai ser difícil ela achar um profissional que queira, ainda mais vendo o elenco que tem na mão, acompanhando. A maioria dos treinadores acompanham também. Vai falar, opa, será que não é um tiro errado? E aí muitos treinadores acabam dando uma olhadinha também. Vai pegar uma Ferroviária em casa, a Ferroviária que fez um bom trabalho contra o Santos. Time bom. Aí vão falar, mas tá oscilando, tá? Mas contra o Santos era para ter vencido a partida, jogando em Araraquara. Então pega uma Ferroviária que sempre foi aí cascuda para muitos times. Então é outro compromisso, osso duro da macaquinha digerir. Vamos a uma primeira parada? Vamos à primeira parada aqui do canal 8 Esportes, Resenha da Bola. Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta, rapidinho.